Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, 1h44 agora. Está conosco o Ângelo Michael. Ele é fundador da Associação de Pais e Vítimas de Alienação Parental no Acre. Boa tarde, Michael. Seja bem-vindo. Eu quero começar explicando para o telespectador o que é alienação parental, porque tem muita gente que não sabe. Então, vamos lá, vamos conceituar o que é alienação parental. Alienação parental é um dos genitores da criança, né, procurarem prejudicar, na verdade, a relação do filho com o outro genitor, colocando coisas negativas para a criança, que o pai faz mal, que ele pode fazer alguma coisa de ruim para ela e para a mãe ou para o pai. E nós temos muito isso, é uma realidade. Acontece muito mais do que se imagina, né? É um problema que ele, muita frequência. Exatamente, ele se dilui, né, no meio de muitos outros que nós temos. Então é por isso que não é notado, mas faz parte da nossa realidade, a alienação parental. E a associação, qual é o papel dela no meio disso tudo? A associação hoje, ela veio para procurar trazer uma solução para isso. Porque no meio desse problema todo, os verdadeiros prejudicados são as crianças. Porque grande parte desses problemas nem chegam ao conhecimento da justiça. Não, né? Não, de maneira alguma. E como fazer para que, nos casos em que seja necessário, que seja possível, possa haver, né, a participação da justiça? Sim, exatamente. Porque as pessoas não vão até a justiça, né? É, assim, uma situação muito delicada, né, quando se trata de uma criança. Porque você não quer, sabe, tornar isso uma coisa desgastante. Todo mundo sabe, qualquer processo judicial, ele é muito desgastante. Com certeza. E nesse meio, o maior prejudicado vai ser a criança. Porque até isso desenrolar, cria uma situação muito... mas também não pode deixar a criança ser penalizada por querer evitar esse desgaste, mas... Então, acho que a associação tem que fazer um trabalho de conscientização. É isso que nós vamos fazer, promover conscientização das pessoas para que elas não façam isso com os filhos, né? Nós encontramos, até por conta disso, né, muitos pais que acabam abandonando seus filhos, né, devido a encontrar uma situação dessa, né, e isso só traz prejuízo para a criança. Abandono afetivo... Vamos distinguir, porque tem aquele caso da alienação em que um dos genitores propositalmente afasta a criança do pai e tem aquele em que um dos genitores propositalmente se afasta, ou seja, não quer saber, né? Tem uma distinção aí. Isso, hoje nós vamos trabalhar, independente do problema que os pais tiveram, tá? Nós vamos trabalhar em prol da criança, tá? Para que aquele pai que não tem um vínculo com o seu filho, nós vamos promover campanhas para que ele se conscientize que ele é preciso ele buscar, né, refazer o vínculo com o filho. E a mãe também, porque existe também casos, tá entendendo, de mãe que abandona o filho ou os filhos. Aqui em Rio Branco nós temos casos de mulheres que os filhos nasceram, né, com alguma doença, e elas abandonaram tanto o filho quanto o esposo. Porque às vezes o pai paga a pensão, né, quer dizer, mantém o filho, mas não tem uma relação afetiva, né? E é uma coisa que também é muito subjetivo para se cobrar isso, né? Como é que vai quantificar, como é que vai obrigar um pai a dar amor a um filho se ele não quer? Então, a associação vai buscar conscientizar esse pai. Essa semana nós tivemos a publicação da revista Valor, e ela mostrando o nível da miséria do Acre. Nos últimos 4 anos, subiu, dobrou. Se você for na periferia da nossa cidade, você vai ver a quantidade de crianças que vive numa situação de completo abandono. O Ministério Público de São Paulo, de um estudo que fizeram, de cada 3 adolescentes, tá, que, enfim, estão hoje sendo acompanhados pela justiça, 2 não têm pais. É uma quantidade muito grande, aqui também na nossa cidade. Eu, juntamente com outras pessoas que fazem um trabalho voluntário com crianças, né,
nós encontramos muito isso. E foi devido a essa situação que resolvemos montar e fundar a Associação de Pais e Vítimas de Alienação. Vou entrar aqui num assunto bem delicado. Você citou essa informação aí. Quando se prega, por exemplo, o valor, a importância da família, da manutenção da família, sem desrespeitar outras visões ideológicas, mas prova-se com esses números que isso é um componente fundamental da estrutura social, de manter a ordem e a estrutura social. Sem sombra de dúvida. É um estudo sério, né, de uma instituição séria que é o Ministério Público de São Paulo, né, por conta de uma alta demanda de adolescentes, né, que infelizmente estão nessa vida. Tem perguntas de telespectadores aqui. Olha, o Raimundo Melo, obrigado Raimundo, ele pergunta o seguinte: no caso de uma situação em que o pai paga a pensão alimentícia corretamente e a mãe proíbe a filha de ir na casa do pai, que opções ele tem? Olha, as opções que ele tem é via judicial. Infelizmente, nós vamos procurar, né, orientar, né, qualquer vítima, tanto pai quanto criança, de buscar seus direitos, né? Nós temos planos de procurar criar programas voltados para isso, para que desde criança o pai tenha vínculo, estabeleça o vínculo com o seu filho. Muitas vezes, hoje em dia, você vê um pai, ele não sabe nem cuidar do filho, trocar uma fralda, dar leite, né, para o seu filho. Então, vamos procurar junto ao governo do estado para que ofereçam, entendeu, um curso voltado. Porque imagine, você desde cedo ter um vínculo afetivo com teu filho ou tua filha ou teus filhos, imagina o futuro dessas crianças, né? Será bem mais diferente do que você ter. Então, a proposta da associação é fazer um trabalho humano. Tem uma outra pergunta aqui, ele não se identifica, mas ele diz o seguinte: o caso de uma adolescente, quer dizer, já é uma jovem que não quer ver o pai porque pensa que o pai é um mau caráter, segundo ele, em função do que a mãe dela fala para ela, porque foi trocada por uma outra, etc. e tal. Isso é muito comum na alienação infelizmente. Parental. Só que já trata-se de uma adolescente, quer dizer, tem toda uma vida aí que houve esse conflito. É possível reverter isso? Claro, com certeza, sem sombra de dúvida, né? E a associação vai procurar fazer isso, né? Conversar com ambos, né? Para que eles estabeleçam novamente o vínculo afetivo. E a associação já tem uma sede, já tem um cronograma de trabalho? Nós estamos em processo de fundação. Trabalho já temos com os integrantes. Sim. E estamos nesse processo de fundação. E já tem muita gente associada? Olha, já temos uma quantidade de 15 pais, né, hoje em dia. E, assim, devido à falta de divulgação ainda em massa, né, nós não temos. Mas existe uma grande quantidade, tanto de pais, né, quanto de mães também, que sofrem alienação parental e, claro, os filhos. E vocês vão estabelecer um cronograma, tipo reuniões periódicas? Como é que vai funcionar? Olha, nossos planos hoje é trabalhar com campanhas, tá, educativas voltadas para isso, para que a nossa população se conscientize ao máximo com essa situação, com esse problema. E quem financia o trabalho de vocês? É um trabalho voluntário? É um trabalho voluntário, tá? É um trabalho voluntário. A associação é um trabalho voluntário. Estatísticas de quantos casos acontecem? Olha, não posso te informar que nós não fizemos um estudo, né? Só temos o conhecimento baseado, né, no nosso conhecimento a respeito dos trabalhos que nós desenvolvemos na periferia. Sim. Então, são muitas crianças. Mas eu acredito que agora, quando o público ficar sabendo, tudo isso vai ser muito mais fácil de fluir por conta exatamente do interesse. Porque só em a gente colocar esse tema aqui para o debate, muita gente já mandou perguntas, já buscou informações. Quem quiser se aproximar de vocês, até se juntar à causa, como é que faz? Procure no Facebook, tá? facebook.com/alienação parental.ac, tá? Que nós pudermos ajudar, estaremos à disposição de quem precisar. Muito bem.
Muito obrigado ao Ângelo Michael, que é o fundador da Associação de Pais e Vítimas de Alienação Parental. Obrigado, Ângelo. Eu que agradeço pela oportunidade. Então vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui com Gazeta Entrevista para o último bloco. Continua com a gente.